Sadashiva Samaramam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagne Vyomavad Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govinda Paramananda Satguru Pranatosh Maha Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Gratidão a todos os presentes. Oficialmente, boa noite a todos. Nós estamos, então, dando início ao capítulo 7 do livro A Essência da Iluminação, cujo título é A Pessoa Comum. Para quem está acompanhando pelo livro físico, nós estamos, então, na página 104 do livro impresso. O individual e o todo. No último capítulo, discutimos o macrocosmo, Maya e Ishvara, o criador do campo, no qual a consciência universal aparece como objetos. Este capítulo discute o microcosmo, o Jiva, o indivíduo e sua relação com Ishvara. Olha que interessante, então. Jiva é considerado um microcosmo disso que se manifesta aqui, né, em Mitya, que é o campo e os seus objetos. E como que vai ser, então, essa relação, né, do Jiva, que é o indivíduo, com Ishvara, que é o Criador? Em primeiro lugar, a gente precisa saber, merece saber, a definição de Jiva. A gente já utilizou esse termo aqui em outros momentos, mas esse capítulo vai trazer, então, esse foco, né, da definição. O Jiva é a consciência universal com o corpo sutil. Jiva é um princípio eterno, não uma pessoa específica. É, na verdade, a pura consciência, Paramatma. Ok? Então, quando a gente se refere a Jiva, né, nós não estamos dizendo a respeito da Thaís que se manifesta nesse momento aqui na Terra, né, utilizando um corpo sutil. Nós estamos falando desse princípio que é eterno, que também é a pura consciência em manifestação, né? Então é Paramatma, só que em manifestação em um corpo sutil, ok? Então, independente se esse Jiva está sendo classificado, nomeado como Thaís ou qualquer outra entidade experienciadora, né? Ele não está vinculado a um título, ele é esse conceito mais amplo, ok? O Jiva eterno tem 3 níveis de conhecimento. O primeiro, o Jiva que pensa que é uma pessoa. Esse Jiva é comumente chamado de fazedor ou o ser humano, aquele que se identifica com os objetos. Seres humanos que não sabem sobre a consciência universal são chamados de sansaris, porque estão completamente presos na roda do sansara, a realidade aparente. Então, mais um conceito aí, né? Quem é o sansari? O sansari é aquele jiva que ainda se identifica com uma identidade, né, do indivíduo de acordo com a realidade aparente. Ou seja, a Thaís, que não sabia que era consciência, era uma sansari, ela estava ignorante sobre a verdadeira identidade do seu ser, né? Sobre sua
verdadeira identidade, ok? O segundo é o Jiva, que conhece a consciência universal, mas não sabe o que significa ser essa consciência e ainda é controlado por seus vássanas. Às vezes é chamado de Jiva autorrealizado. O Vedanta diz que ele tem conhecimento indireto do ser. Basicamente, é o que a gente está em contato aqui, né? Nós não somos mais, todos nós que estamos a essa altura, o acompanhamento aqui da essência da iluminação, a gente já se deparou com uma outra realidade, né? A gente já entendeu que essa realidade que a gente se identificava, que era do mundo dos objetos, ela pertence a uma realidade aparente. Então, nós já estamos conhecendo a consciência universal, né? Mas estamos ainda sujeitos aos nossos vasanas, ainda estamos sendo controlados por nossos vasanas, ok? E o terceiro é quem? O Jiva, que sabe que ele é a pura consciência, o que significa ser essa pura consciência e cujos vasanas foram neutralizados pelo conhecimento do ser. É chamado de Jiva liberado ou iluminado, ou ainda em sânscrito, Jivan Mukta. Ok? Então, esse Jiva, ele já encontrou o conhecimento firme, ele não pertence mais às vasanas vinculantes, ele não se permite mais se identificar com seus vasanas, com os objetos, né, com qualquer atração dessa realidade aparente. Ok? Esse é o Jivan Mukta. O Bhagavad Gita diz que essa é uma pessoa com sabedoria sólida. E ele é descrito no último capítulo. Eu o chamo de pessoa jiva efetivamente realizado. Um jiva com conhecimento direto. A pessoa liberada, a pessoa autorrealizada e o sansari têm uma identidade comum, como sendo a pura consciência. Então, independente do meu grau de instrução ou de ignorância, eu sou a pura consciência. Tudo depende da maneira como eu me abro para fazer essa investigação e o quanto meu corpo sutil é capaz de processar essa investigação e neutralizar esses vasanas vinculantes, né? Então, é isso que vai determinar o meu empenho e desempenho, na verdade, o meu empenho e o meu preparo, que a gente pode considerar um preparo de vidas e vidas, né? Aquilo que eu já fiz até aqui, de sadhana, de exercício, é o que me abre, me facilita ou me dificulta no desempenho desse conhecimento do ser, né? Então, tem pessoas que já estão no fim de um estágio investigativo, já chegam nessa vida, já encarnam no fim de um estágio investigativo, né? E outras pessoas que estão no começo dessa exploração experiencial, né? Tem pessoas que ainda juram que a realização está diretamente vinculada aos objetos, à busca material, né? Então, tudo isso depende única e exclusivamente da caminhada e do quanto a gente está disposto ainda a nos submeter às experiências, né? O quanto estamos famintos, sedentos por experiência ainda. Existe, inclusive dentro dos Vedas, né, uma investigação acerca da astrologia védica.
E é possível a gente, através de um mapa astrológico védico, entender em que estágio a gente está, né? Então, se a gente está no começo, no meio ou no fim dessa caminhada. Thaís, eu arrisco dizer que as pessoas que chegam ao Vedanta já são pessoas que de alguma maneira se fartaram do mundo material, né? E estão dispostas a perceber essa verdadeira verdade, né? A receber essa verdadeira verdade, que é do mundo real. E porque se cansaram de alguma maneira do mundo aparentemente real, né? Da realidade aparente. Então, eu tenho essa desconfiança, mas para a gente ter certeza, todos nós precisaríamos fazer o mapa astral védico, né? Para entender que estágio a gente está. Mas, assim, se a gente falar de Vedanta com uma pessoa materialista, né, ainda nessa busca, eles chamam a gente de maluca, né? Falam que não tem nada a ver, que a gente está doido. Tem gente que ainda está brigando pela Terra ser plana, né? Tem tanta coisa tão mais básica aí de investigação que vai falar para um terraplanista que o Vedanta é a verdade, a gente é capaz de apanhar, né? Então, cada um está no seu nível de investigação. E tá tudo certo, né? O mundo, ele é composto por essas nuances mesmo, por essas camadas. Então, como a gente já vem aprendendo aqui, né? A verdade não existe, ela está dentro de cada um de nós e depende das nossas projeções, né? A única verdade é que somos pura consciência, o restante são projeções que a gente vai criando através dessa identidade com os objetos, que acontece, então, no nível 1 e 2, né, do Jiva. Já o nível 3 não, já está liberado, né, o Jiva iluminado já. O Jiva eterno, imortal, se manifesta sequencialmente como 3 Jivas individuais, de acordo com o estado que está experienciando. Então, primeiro, como uma entidade em estado de vigília. Nesse estado, a mente do Jiva é totalmente extrovertida. Ele está hipnotizado pela dualidade. Ele persegue e consome experiência, porque é controlado pelos seus vássalas. Estado de vigília, gente, olhando para a nossa estrutura física, né? Seria o estado acordado fisicamente, tá? Então, quando nós estamos com os olhos abertos, experienciando esse mundo aparentemente real, prestando atenção nesses objetos que estão fora de nós. Nós estamos totalmente extrovertidos, então o Vedanta classifica esse estado como de vigília, ok? Acordados fisicamente. Então existe uma diferença, né, de estar acordado fisicamente e de estar acordado conscientemente. O 2 é o sonhador, o brilhante, a pura consciência com um corpo sutil que ilumina o estado de sonho. O corpo sutil se volta para dentro nesse estado. As experiências de sonho são vásanas se manifestando. Ambos os jivas, em estado de vigília e sonhador, são entidades experienciadoras. No estado de vigília, o jiva se identifica com aquele que age. Então, esse geralmente não é visto como um objeto, embora durante uma epifania ele seja frequentemente objetificado. No estado de sonho também há identificação com aquele que age, que é o ego, né? E ele também pode aparecer como um objeto iluminado pela pura consciência refletida, que é o corpo sutil. O sonhador pode ver o jiva em vigília, lidando com suas coisas, andando, falando, comendo. Em alguns aspectos, o sonhador é similar ao jiva em vigília, mas desfruta de poderes especiais. Esses poderes são inerentes ao estado de sonho e não pertencem ao sonhador. Os eventos que aparecem no sonho são apenas eventos do estado de vigília que se tornaram vássalas. Olha que interessante, gente. Aqui, então, ele faz uma analogia,
né? Então, quando eu, Thaís, começo a me perceber num fenômeno de terceirização da minha pessoa, né? Então, por exemplo, já aconteceu várias vezes comigo, né? Um exemplo bem clássico da minha pessoa. Eu sou uma pessoa que tenho a minha Vassana, meu Vassana mais vinculante é o de comer, né? De comidas específicas. Então, por exemplo, chocolate. Hoje já está muitíssimo controlado minha Vassana por chocolate. Mas foi interessante que no começo eu nem percebia que eu recorria ao chocolate em algumas situações mais emocionadas, assim, né? Mais vinculadas a questões emocionais. Então, uma irritação, uma ansiedade, era o chocolate, né? Quando eu via, eu já tinha comido chocolate. Quando eu comecei a investigar o Vedanta, eu passei a me enxergar fazendo aquilo desde o primeiro estágio. Então, quando eu começava a pensar no chocolate, eu falava, olha lá, eu recorrendo ao chocolate. Aí, mesmo eu ainda comendo, eu me assistia comendo. Falo, nossa, olha, eu tô comendo chocolate de novo, né? Estou ansiosa comendo chocolate. Então, é como se eu conseguisse me enxergar numa tela de fora, sabe? Vendo a Vassana em manifestação. Então, para mim, a partir desse momento, eu já me classificaria nesse estado de sonho, porque eu já estou olhando para dentro, mas me percebendo ainda como o Jiva em vigília, né? Então, quando você começa a se assistir ao vivo, significa que você já está migrando para esse estado de sonho. Você não está mais em estado de vigília, porque em estado de vigília, você não consegue perceber que o chocolate é um Vassana. A partir do momento que você percebe, você já está migrando para o estado de sonho. E aí você começa a perceber esse Vassana se manifestando, tá? Qualquer que seja esse Vassana. E aí, o que acontece? Na prática, isso também é real. Todas as coisas que a gente sonha, segundo o Vedanta, são de alguma forma vinculadas, estão, né, de alguma forma vinculadas aos nossos Vassanas. Então, por exemplo, se eu tenho um companheiro e aí eu durmo e sonho que o meu companheiro me traiu, por exemplo, está me traindo. Eu tenho um Vassana de insegurança e esse Vassana está se manifestando em mim de alguma maneira, sendo desenhado de alguma maneira para ser percebido, tá? Então, o meu corpo sutil, ele vai processar uma maneira de me mostrar que esse Vassana está em manifestação em mim, tá? Então, a forma dele me mostrar é através dos sonhos. Segundo Vedanta, todos os sonhos, sem exceção, são exemplos de Vassanas que estão operando o nosso sistema. Tá? Então, se a gente sonha uma coisa amedrontadora, significa que estamos sendo submetidos a um Vassana tamásico, né? Do medo, da ignorância, da rejeição, enfim, coisas desse tipo. E assim por diante, tá? Então, o Vedanta acredita realmente nisso. O Miguel quer entrar ao vivo aqui. E aí, o 3 é como o que dorme em estado de sono profundo. O Jiva, nesse estado, é quase iluminado, porque experiencia o ilimitado e a bem-aventurança da consciência universal, mas carece do entendimento do que está experienciando, devido à ausência do intelecto no sono profundo. Então, quando a gente está em sono profundo, na real, né, nós estamos desprovidos dos vassanas, né, e do corpo sutil. Então, o sono profundo, lembram que a gente fez uma comparação, né,
que o sono profundo nos remete a quê? Ao quê? À inconsciência, que é o nosso corpo causal, tá? Então, quando a gente está fisicamente em sono profundo, nós estamos em teta, em frequência teta. A gente não está mais vinculado ao corpo sutil, ao ego, né? Então, quando a gente está verdadeiramente em teta, né, nesse sono profundo, a gente não tem mais esse vínculo. E tem pessoas que, inclusive, fisicamente, quando experienciam isso, não lembram de absolutamente nada. Aliás, ninguém, quando experiencia isso, lembra de alguma coisa. Mas tem pessoas que têm sonhos muito nítidos todas as noites, né? Então, essas pessoas precisam tomar essa consciência de que esse excesso de sonhos, segundo Vedanta, é excesso de vasana vinculante, tá? Então, a gente pode prestar atenção aí como são as nossas noites, porque são sinais de como a gente se comporta a respeito dos nossos vasanas e a quantas anda o volume de vasanas que estão operando aí no nosso cotidiano, ok? Corpo sutil desaparece no estado de sono profundo, assim como o corpo causal microcósmico. O subconsciente pessoal que pertence ao jiva e produz seu karma. É definido como sendo um estado sem atividade mental. É o mesmo para todo mundo, porque o subconsciente pessoal é dissolvido dentro do corpo causal macrocósmico quando o jiva dorme. No sono profundo, tem somente a presença de tamas. Rajas e Sattva estão inativos nesse estado. Não há senso de individualidade, porque o corpo sutil do indivíduo não está lá para ser condicionado. O corpo causal macrocósmico, o outro nome para Ishvara, é o estado de sono profundo. Então, quando ele fala que o sono profundo tem somente a presença de tamas, gente, especificamente pelo fato de que tamas é a energia da inércia e do descanso, tá? Então, quando nós estamos em sono profundo, estamos descansando profundamente. E a energia correspondente a esse descanso é tamas. Embora a natureza, tanto do Jiva quanto de Ishvara, seja a pura consciência, ambos são fatores inconstantes no que se refere à pura consciência. O Jiva é inconstante porque muda de um estado para outro e porque o conhecimento do ser remove a noção de que ele seja uma entidade limitada, revelando sua natureza como sendo a consciência universal. Ishvara, no papel de criador, é inconstante, porque a lógica e as escrituras, que são apenas ciência, nos informam que ele desaparece no fim do ciclo da criação. O que quer que seja criado será destruído. Ishvara, no papel do criador, é eterno com referência ao Jiva, mas não com referência à consciência universal, o fator constante. O estado de sonho tem dois aspectos: sonho em vigília e sonho dormindo. É chamado de estado pratibhasika, o estado subjetivo da realidade. É a criação do jiva, uma interpretação da realidade induzida pelos vasanas. Não é criado diretamente por Ishvara, embora a matéria-prima, os elementos materiais e outros jivas, na qual a interpretação do jiva é baseada, pertença a Ishvara. No final, tanto a interpretação do jiva quanto o material de Ishvara são Ishvara, mas para chegar a essa compreensão, o que equivale à liberação, o jiva precisa compreender o que pertence a ele e o que pertence a Ishvara, podendo assim ficar livre dos dois, de si mesmo e de Ishvara. É um pouco confuso, né, essa parte.
Mas o que ele diz? Que Ishvara, aqui para fazer um resumo da ópera, né? Ishvara, ele é o criador da realidade aparente. Então, para a gente entender a realidade aparente, é necessário que a gente entenda o criador, Ishvara, né? Então, o autor dessa realidade aparente. Ishvara, segundo o Vedanta, é o grande criador, né? Então, ele que, através de Maya, consegue projetar essa realidade toda aparente para a gente. Quando a gente se conhece, a gente sabe que somos matéria de Ishvara, ou seja, somos criaturas, viemos de um criador. A gente está falando do Jiva, né? Quando o Jiva se conhece. Porém, isso tudo, até o fato de eu conhecer Ishvara, se eu souber tudo sobre mim, né? Por exemplo, o que eu acabei de falar do mapa astral védico, né? O que ele vai mostrar? Ele vai mostrar como é que está a minha manifestação aqui nessa vida, o que eu tenho que fazer, como é que eu cumpro direitinho, né? Essa andança por aqui. Ainda assim, se eu souber tudo sobre isso, o que eu vou saber? Sobre Mithya, ou seja, sobre uma realidade aparente, ok? Então, ainda assim, me resta compreender sobre a minha realidade real, a pura consciência. E quando eu compreendo a minha realidade real, a pura consciência, o Paramatma, eu deixo de ter que compreender Ishvara. Por quê? Eu não tenho mais intermediários. Eu entendo que eu sou Brahman, que eu sou a pura consciência. Assim como Ishvara, assim como todos os objetos manifestados em Mithya. Ok? Então, por isso que ele diz, ó, primeiro, como é que é mesmo? No final, tanto a interpretação do Jiva quanto o material de Ishvara são Ishvara, mas para chegar a essa compreensão, o que equivale à liberação, o Jiva precisa compreender o que pertence a ele e o que pertence a Ishvara, podendo assim ficar livre dos dois, de si mesmo e de Ishvara. Então, conhece-te a ti mesmo e conhecerás a mim, né? Diz a Bíblia. É sobre isso. Quando a gente consegue se conhecer, acessar a nossa real natureza, a gente entende que somos Ishvara e que, portanto, somos também a pura consciência. E aí a gente acaba se livrando dessa etapa, né, de compreender Ishvara, ok? Basicamente isso que ele quer dizer aqui. Conhecimento para preparar o corpo sutil. O corpo sutil é um instrumento de experiência e do conhecimento. A consciência universal não é uma experienciadora ou conhecedora. Ela se torna uma entidade que experiencia e que conhece quando associada com o corpo sutil. O Jiva não sabe quem ele é, porque o conhecimento errôneo trazido por Maya nubla e perturba o corpo sutil de tal forma que o conhecimento correto não consegue se estabelecer. Por isso, ele precisa estar preparado para receber e assimilar o conhecimento. Então, a gente está falando disso desde o primeiro capítulo, né? Precisamos de Shravana, Manana, Nididhyasana para entender tudo isso e processar esse conhecimento. Como vimos, o problema fundamental de um Jiva individual é uma mente dispersa ou obtusa. Vassanas extrovertidos focam a pura consciência panorâmica e não específica no raio reduzido de atenção e fazem com que a mente pule descontroladamente de um objeto para o outro. Quando nossa mente está extrovertida, temos fragmentos insatisfatórios de experiência e diversos pedaços de conhecimento, mas sem uma visão ampla para integrá-los, a paz mental nos escapa.
Então, quando ele está falando disso, todas as vezes que a gente se preocupa com qualquer coisa daqui da realidade aparente, né? Ai, meu Deus, aquele boleto. Ai, será que eu vou conseguir o emprego? Ah, será que eu vou conseguir passar por esse processo da pandemia com saúde? Será que eu vou me recuperar do Covid? Será, sabe? Todas essas preocupações aqui de Mitchell nos rouba a paz mental, né? A paz mental nos escapa a cada momento que a gente se apega a essa identidade aparente. E tudo que foi construído até aqui na nossa mente, no nosso corpo sutil, foi feito justamente para que esse processo jamais deixe de se estabelecer, né? Esse processo de identidade, de identificação com esse corpo sutil. Então, tudo que a gente conheceu até hoje diz respeito a essa identidade, né? E é realmente muito desafiador por isso, porque a gente é condicionado a se identificar o tempo inteiro com o nosso corpo sutil, né? Com a nossa individualidade, com o indivíduo. Então, como ele falou, existem estágios, né? Estágios de descoberta desse jiva, estágios de investigação. O primeiro é a ignorância. É quando o indivíduo viveu por muito tempo fora do conhecimento da luz da pura consciência, um problema secundário se desenvolve. Uma distorção estrutural surge no corpo sutil, que compromete sua geometria natural. Um corpo sutil, saudável, está livre de conflitos, porque os três centros internos, intelecto, ego e mente, estão unidos na busca de um objetivo em particular. Mas, quando a pressão dos vássanas extrovertidos se torna muito intensa e persiste por um longo período, um conflito interno se desenvolve. Se você pensa uma coisa, diz algo diferente e faz outra coisa, você pode estar certo de que você está sem união, sem yoga. Você não está inteiro. Se você sabe que algo está errado, mas faz mesmo assim, você está sem yoga. No corpo sutil, saudável, o intelecto dita as regras. Ele se coloca à parte, oferece conselhos sábios ao fazedor e se recusa a se identificar com emoções que não são saudáveis. Se ele se faz de criado do ego ou das emoções, oferecendo racionalizações engenhosas e justificativas para um comportamento adármico, isso significa que o corpo sutil está sem yoga. Ou, se acreditando que as emoções são o problema, o intelecto analisa tudo em excesso, a tal ponto que fica paralisado em relação às ações e se perde, divagando em exaustivas camadas de abstração mental, o corpo sutil está doente. Se você acredita que sentimentos são mais valiosos que ideias, e se vê desejando amor ou experiências mais significativas e comoventes, seu corpo sutil está doente. Se você age impulsivamente sem se preocupar com seus sentimentos ou com os sentimentos dos outros, o corpo sutil está fora de equilíbrio. Se você se recusa obstinadamente a aceitar sua parcela, seu corpo sutil precisa ser trabalhado. Sua parcela aqui, gente, é de responsabilidade, né, numa situação. Se a guerra entre seu lado espiritual e seu lado material está lhe mantendo acordado à noite, você precisa de yoga. E, finalmente, se você está sempre tentando ter um sentimento de conexão com as pessoas, com o seu trabalho ou com qualquer outra coisa, você está sem yoga. Yoga une os três centros do ser. Então, olha, yoga, como a gente viu aqui, né, é
união, é equilíbrio. Quando a gente está vinculado, integrado, a gente pode dizer que estamos com yoga, ok? O Vedanta não elabora uma porção de termos psicológicos chiques para o comportamento disfuncional. Ele dá um lindo complexo para adicionar aos seus problemas. Também não o mandamos embora com o bolso cheio de pílulas para consertá-los. Nós prescrevemos yoga. Veja você, yoga não é para os indivíduos seriamente perturbados, esquizofrênicos, maníacos depressivos e afins. Buscar é uma neurose mais ou menos benigna e yoga funciona bem para curá-la. Então, yoga vem nos ensinar que está tudo dentro da gente, né? Essa cura que a yoga tem para a gente. E só voltando um pouquinho aqui, que eu acho que é um ponto importante para falar sobre a ignorância, né? Aqui ele diz, quando a pressão dos vássanas extrovertidos se torna muito intensa e persiste por um longo período, o conflito interno se desenvolve. Então, aqui ele está falando sobre as pessoas que estão sob domínio dos vássanas vinculantes, né? Um bom exemplo, que é um bem clássico, é o dependente químico, né? É por isso que o Vedanta, inclusive, diz que o dependente químico, ele não tem condição de acompanhar os estudos, o conhecimento, porque ele está vinculado, né, com o Vassana, ele tem um Vassana muito vinculante e ele vai estar sempre refém do Vassana. E aí, o que acontece? A tendência é que ele busque justificativa da dependência química, né, no Vedanta. Ou seja, ele vai distorcer o conhecimento do Vedanta para justificar seus vasanas vinculantes, né? E é por isso que os professores qualificados do Vedanta, eles dizem que a dependência química, ela desqualifica a busca, né? O buscador, porque torna-o disfuncional, ok? Então, se você pensa uma coisa, diz algo diferente e faz outra coisa, pode estar certo de que você está sem união, sem yoga. Você não está inteiro. Se você sabe de algo errado, mas faz mesmo assim, você está sem yoga. Bom, então estou falando de novo, né? Essa parte eu já li, mas para entender, para vocês entenderem que no Manana e no Nididhyasana é necessário viver, ser aquela verdade que a gente está manifestando, ou seja, ser verbo, né? Ter coerência entre o que a gente faz e o que a gente diz, e vice-versa, né? Então, yoga é sobre isso também, é a união entre o que a gente faz e o que a gente diz, tá? É isso que faz com que nós estejamos unidos com o nosso propósito. Se você acredita que sentimentos são mais valiosos que ideias e se vê desejando amor ou experiências mais significativas e comoventes, seu corpo sutil está doente. Se você age impulsivamente sem se preocupar com seus sentimentos ou com os sentimentos dos outros, o corpo sutil está fora de equilíbrio. Isso aqui, esses dois que eu estou lendo, são dois exemplos também de rinça, comportamento violento, tá? Então, quando a gente fala que o princípio do Vedanta, né, dessa investigação, é a rinça, ou seja, a não violência, às vezes a gente fica projetando, né, para o outro questões que a gente considera verdadeiras e reais. Então, isso é rinça, tá? Esses dois exemplos que ele trouxe aqui.
Isso é próprio de um corpo sutil doente, que não entendeu ainda a verdade. E que verdade que é essa, né? No caso do ahimsa, das relações que não são violentas. É o tatvamasi, ou seja, você é aquilo, assim como eu, você também é o ser. Então, esses exemplos que ele está dando aqui são exemplos clássicos de investigadores que ainda não se deram conta que o outro é o ser também e que merece se manifestar da maneira que ele acreditar que é verdadeira, que é melhor, né? Então, quando a gente tem essa percepção clara, quando a gente se dá conta que a gente é o ser e que o outro também é o ser, nós passamos a ter essa relação de profundo respeito e não violência, né, com o outro. O Vedanta não elabora uma porção de termos psicológicos chiques para o comportamento disfuncional, ele dá um livre complexo para adicionar aos seus problemas. Também não mandamos embora com o bolso cheio de pílulas para consertá-lo. Nós prescrevemos yoga. Veja você, yoga não é para indivíduos seriamente perturbados, esquizofrênicos, maníacos, depressivos e tipos afins. Buscar é uma neurose mais ou menos benigna e yoga funciona muito bem para curá-la. Então aqui, gente, tudo isso aqui que ele está dizendo são buscadores, são exemplos de buscas de coisas de fora, né? Buscas externas, essa identidade com o que está fora, tá? Então, yoga é necessário para curar essa busca, esse engano, né? Entendendo que está tudo dentro. A psicologia convencional cutuca em volta dos problemas do passado, buscando pistas para os seus maus sentimentos. Presume-se que, se você puder descobrir a causa, isso irá lhe curar. Mas nós dizemos que as emoções negativas nascem de uma única causa: você não está conseguindo o que quer. A lógica por trás dessa afirmação é óbvia. Quando se consegue o que quer, você se sente bem e para de buscar. Não perseguimos objetos quando nos sentimos bem. Nós desfrutamos o que temos. Por favor, lembre-se: objetos aqui são pessoas, situações, sentimentos, pensamentos. Literalmente tudo que não seja o sujeito, que não seja você, ok? Nesse ponto, vou me desviar um pouco da tradição, porque é uma ideia não tradicional que traz um pouco de sentido e ajuda a entender o ser subjetivo, o corpo sutil. Quando digo não tradicional, quero dizer que isso não é mencionado nos textos de origem do Vedanta. Na verdade, foi elaborado nos últimos 100 anos, encontrou seu caminho dentro do mundo do Vedanta, mas vamos deixar assim por enquanto. Se os três centros internos, que é a mente, emoções e sentimentos, o intelecto e o ego, estão sem união, yoga, parece razoável que deveria haver um tipo de yoga dedicado a cada centro. Assim sendo, alguns dizem que o yoga devocional corrige os problemas emocionais, convertendo as emoções em devoção a Deus. O yoga do conhecimento corrige problemas do pensamento, ensinando o intelecto a discriminar entre o ser e os objetos que nele aparecem. E o Karma Yoga cuida do ego, do fazedor, revelando a natureza da ação e convertendo a visão subjetiva individual da vida em uma visão objetiva. Então, Karma Yoga é a yoga da ação. A gente falou sobre isso no capítulo passado, né? Sobre o que é Karma Yoga. Então, aqui ele está dizendo que a gente precisa, que faz sentido, né? Que alguns dizem, acho que ele também está dando uma sentença aqui, ele está dizendo apenas que alguns dizem que quem tem problema emocional tem que fazer o yoga devocional. Quem tem problema com pensamentos tem que fazer
o Jnana Yoga, que é o yoga do conhecimento, né? E quem tem problema de querer fazer coisas demais e controlar resultados tem que fazer o Karma Yoga. Porém, gente, esse posicionamento do James, ele não é considerado um posicionamento universal, tá? A linha de estudo que a gente segue hoje, da Glória do Bhagavad Gita, diz que esses 3 yogas, tanto o Karma Yoga, quanto o Jnana Yoga, quanto o Bhakti Yoga, né? Que Bhakti Yoga é o yoga da devoção, Jnana Yoga é o yoga do conhecimento e Karma Yoga é o yoga da ação. Segundo ela, Glória, nós podemos e devemos praticar os 3 yogas o tempo todo, né? Então, a cada momento que a gente agradece a Deus, que a gente manifesta o mantra, que a gente roda o japamala, que a gente para meditar, nós estamos praticando Bhakti Yoga, que é yoga devocional. Todas as vezes que a gente abre o livro, ouve a sanga de novo, se dedica para as escrituras, nós estamos praticando Jnana Yoga, yoga do conhecimento. E tudo que a gente decide, toda tomada de decisão e toda ação, diz respeito a um processo chamado Karma Yoga. Ou seja, essas 3 yogas, elas circundam a nós o tempo todo. Elas estão sempre às nossas voltas. E nós praticamos um pouco de cada. Embora, né, cada um de nós tenha, assim, uma tendência de predominância de uma certa yoga, né? Tem gente que é super devocional, tem gente que ama conhecimento e tem gente que é mais prático, que gosta de coisas práticas, de entender o que fazer a partir daquilo, né? Então são abordagens diferentes que a gente tende a dar de acordo com as nossas preferências e os nossos vasanas e o nosso sanskara, ok? Contudo, os textos mencionam apenas 2 yogas ou caminhos, que é o da ação, que é a experiência, e o do conhecimento. O tópico da devoção é extensivamente abordado, mas jamais é considerado um caminho por si só, pois a devoção é comum a todo esforço intencional, e devido a todos os rituais, incluindo os rituais mentais que evocam a devoção, cai sobre o tema do karma. Em qualquer caso, o yoga base, aquele sem o qual nenhum outro tem qualquer valor, é Karma Yoga, né? Então, o que eu acabei de falar. Karma Yoga é o que acontece na nossa vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, que depende, está vinculado com toda a nossa tomada de ação, né? Karma Yoga cuida dos seus sentimentos negativos, purificando os vasanas que extrovertem a mente e fazem com que ela corra atrás de objetos. Os sentimentos bons não são um problema para a investigação do ser, a menos que se pense que eles pertencem aos objetos. Karma Yoga trabalha no ego. Quando uma pessoa não iluminada diz eu, ele ou ela quer dizer o ego, o fazedor. O fazedor está no jogo já perdido. Ele pensa que é inadequado, incompleto, limitado e separado dos objetos que se apresentam a ele e busca se completar obtendo tais objetos. Quando obtém o que quer, ele se sente adequado e completo. Isso é o que sabemos. Essa busca por objetos é, em termos de ações, sutis e densas. Já que karma significa qualquer coisa que se mova ou se modifica, a ação inclui também pensamentos e sentimentos. Existe também o que age, o que desfruta, tá? A psicologia básica do fazedor é ridiculamente simples. Ele faz o que faz para usufruir dos resultados. Então, gente, aqui
e a gente entra num ponto bem interessante, que é muito citado no Karma Yoga, tá? É sobre o fazedor de ações. Então, o que a gente está falando aqui é exatamente sobre esse cara, esse fenômeno, né, do fazedor de ações. Então, quem é o fazedor? É aquele que faz o que faz para usufruir dos resultados. Porque a gente pode dizer, tá, Thaís, mas eu tô aqui na Terra, eu vim viver, né, na Terra, então eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, só porque eu tenho que fazer alguma coisa, eu sou fazedor? Não. Todos nós estamos o tempo todo atuando, né? Agindo de acordo com o campo. Mas nós só nos tornamos fazedores de ações quando nós nos vinculamos ao resultado dessas ações. Então, quando nós fazemos algo esperando alguma coisa em troca, nós nos tornamos fazedores de ação, tá? Então, só é fazedor aquele que se vincula aos resultados da ação que ele produz. Claro para vocês? Anotem isso para vocês não perderem de vista esse conceito, esse significado, ok? Então, para que a gente também não caia nessa armadilha do fazedor de ações, né? E, gente, como essa armadilha é presente na nossa vida. O tempo todo a gente está programado a se vincular aos resultados, tá? Então, aqui, continuando, o fazedor, independente da idade, peraí, deixa eu ver, acho que eu parei antes, né? Quando o objeto desejado é obtido, o fazedor muda imediatamente para o modo usufruir até que o prazer se esgote, e ele se esgota. Então ele volta para o modo ação, buscando outros resultados que ele espera que irão lhe dar prazer e restaurar seu senso de satisfação. O fazedor, independentemente da idade do corpo, é uma eterna criança. Ele quer o que quer, quando quer, do jeito que quer, ou fica chateado. Dependendo da sua percepção de seus sucessos ou fracassos, ele é um eterno otimista ou um pessimista rabugento. Ele não sabe que há maus resultados. Que não há maus resultados. Ok? Então aqui, gente, é interessante porque o fazedor de ações, ele está sempre se frustrando, né? Ficando nervoso, se aborrecendo, quando os resultados escorrem das mãos das suas expectativas. Enquanto eu estou falando isso para vocês, eu me lembro claramente do quão fazedora de ações eu já fui na vida. E isso me colocou num lugar chamado transtorno de ansiedade generalizada, que foi uma doença que eu tive que passar aí para sofrer essa necessidade de controle e de usufruir, né? Então, todas as coisas que eu passava, assim, na vida, eram coisas que tinham que seguir um script, sabe? Meu. E que se isso não acontecesse, eu ficava profundamente irritada, aborrecida e todo o resto. Eu tenho. Acho que aqui nessa sala eu só tenho uma testemunha, que é minha mãe, que me acompanha desde sempre, né? Todos vocês, de alguma maneira, já conheceram uma Thaís já um pouco mais aprimorada pelas medicinas, né? E o Vedanta trouxe muito claro isso para mim. Então, a partir desse conhecimento, né, fica bacana também para a gente esse convite de se organizar mentalmente para perceber quando nós estamos sendo fazedores de ação. Todas as vezes que a gente quer impor um resultado ou quer criar um roteiro para Ishvara, né,
a gente está sendo fazedor de ações, querendo impor as nossas vontades acima das vontades do Criador, né, de Ishvara. E também fazendo qualquer tipo de vínculo aos objetos, acreditando que os objetos precisam seguir uma cadência e um comportamento para que a gente se sinta feliz ou completo, tá? Então, aqui, olha, outra característica, né, principal do fazedor de ações é que ele não sabe que não há maus resultados. Não existe mau resultado, resultado ruim. Existe só resultado. É o observador que vai classificar esse resultado em bom ou em ruim. Porque, de novo, não existe realidade. Tudo depende da realidade que eu manifesto para o mundo dos objetos. Ok? No melhor dos mundos, a abordagem de vida do fazedor não seria ineficiente. Mas, infelizmente, o samsara não é o melhor dos mundos. Mesmo uma criança cuja situação para o contentamento é mais ou menos ideal, uma vez que os pais amorosos constantemente atendem suas necessidades, todas suas necessidades, frequentemente numa tentativa de satisfazer seu próprio senso de incompletude, aprende rapidamente que o mundo não produz os objetos dos seus desejos, conforme exigidos. Suas reações estabelecem os padrões emocionais que a guiarão durante a vida adulta. Então, aqui, ó, isso serve para a gente entender esse fenômeno que começa desde criança e também para a gente entender que, de algum modo, todos nós somos crianças, né? Até hoje, a gente às vezes se contém para não passar vergonha, porque a gente não quer se expor, mas nossas vasanas, né, nossos vasanas vinculantes são de criança. E quando ele fala de criança aqui, é bem interessante, porque fisiologicamente, né, as funções da criança, eu vejo aqui pelo Miguel, por exemplo, hoje, né? O Miguel basicamente manifesta seus desejos. Então, a cada dia ele está sendo mais elaborado, né, aprimorado para deixar claro o que ele deseja. Por quê? A criança, nessa idade, ela só manifesta desejo. Não tem outra coisa que ela consiga discriminar para manifestar, né? Então, é muito legal fazer essa analogia, porque todos nós somos crianças, uma vez que nós ainda não passamos por nenhum processo contundente de revisão, né, desses padrões e de conhecimento do nosso ser, né? Mas estamos firmes e fortes aqui, procurando trilhar, né, esse caminho. A psicologia do Vedanta despersonaliza o sofrimento. Não vamos fingir que cada um de nós é único psicologicamente. É impossível ser único, devido ao modo que Maya estrutura a realidade. Maya é preguiçosa e muito conservadora. Ela não inventa uma psicologia especial para cada ser humano. O tamanho serve para todos. Um corpo material, um sutil e um causal funcionam do mesmo jeito para todo mundo. Nossa psicologia funciona para nós. Não, nossa psicologia funciona para todos, porque ela se aplica a todos. Fazer com que o ego aceite esse fato é outra história, devido ao seu senso de ser especial. Não dizemos que você não é único. É verdade que não há dois flocos de neve iguais, mas eles são apenas flocos de neve. A exclusividade não te leva a lugar algum, não significa nada, é pura vaidade. Dizemos que você é a neve, né? Então, somos centelhas, somos só uma centelhazinha. Mesmo que a gente tenha uma característicazinha diferente da outra centelha, do outro floquinho, isso não é nada, isso não nos faz especiais, nós somos só parte desse mecanismo. O ego é um pouco mais do que seus desejos e medos. Não há nada particularmente errado com ele, e aparentemente nada pode ser feito a respeito. O desejo é um sentimento ruim, é uma declaração de falta. Esqueça a visão romântica. Não há nada romântico sobre querer. É a emoção mais enfadonha e comum.
Desejo é sofrimento. Todo ensinamento de Buda começou com esse fato. Bom, eu vou fazer uma pausa aqui para a gente falar sobre esse estágio 1, né? Para a gente fechar essa ideia, esse conhecimento sobre o estágio 1 do ser, que é a ignorância, tá? Quem quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida sobre esse estágio 1? É importante a gente fechar isso antes de partir para os demais estágios. Alguma coisa despertou curiosidade, interesse ou uma identificação com o que viu, o que leu aqui? Esse é o momento da gente se manifestar. Todo mundo entendeu absolutamente tudo do estágio de ignorância? É isso mesmo? A gente pode continuar? Pode partir para o estágio 2? Está super claro para todos? Então, vamos lá. Estágio 2. Desejo e medo. O desejo é inconsciente. Você não acorda de manhã e pensa, eu deveria querer alguma coisa. Você acorda querendo alguma coisa. Você planeja suas ações, seu dia, de acordo com o que quer e com o que quer evitar. Talvez você não planeje, talvez você seja impelido a agir sem pensar. O desejo está relacionado com o que você valoriza. Você deseja o que valoriza. Isso é uma frase para colocar no espelho do banheiro, né, gente? Você deseja o que valoriza. É você que escolhe o que você valoriza, né? O que você deseja. Ou seja, quando a gente diz que nós somos responsáveis pela construção do nosso próprio sofrimento, é sobre isso. Nós temos a capacidade de atribuir para cada objeto desse campo um significado, um valor que só existe dentro de nós, né? Então, ele está relacionado com o desejo. O valor está relacionado com o desejo. Então, quanto mais eu desejo um objeto, mais valor ele vai ter para mim, né? Desejo e medo são a mesma coisa. Olha que interessante essa definição. Eu fiquei muito intrigada quando eu vi a primeira vez e depois eu vi que faz muito sentido. Eles são a ignorância em ação. Minha esposa os chama de os gêmeos terríveis. Eu os chamo de companheiros incestuosos. Eles estão sempre envolvidos num abraço aconchegante. Quando tenho medo de algo, eu quero evitá-lo. Quando desejo algo, tenho medo de não conseguir. Olha que interessante isso, gente. Por exemplo, o medo de morrer é o desejo de viver. O desejo é uma corrente única de energia que está sempre conosco. Visto por um lado, o desejo é positivo, visto por outro, é negativo. Medo é um desejo negativo e desejo é um medo positivo. Quem já parou para analisar o desejo como um medo positivo na vida? Primeira vez que eu ouvi essa definição, eu achei uma loucura. Eu falei, meu Deus, nunca jamais tinha pensado, tinha tido a capacidade de pensar sobre esse aspecto, né? Por isso que Vedanta é Vedanta, né? Só resta saber como lidar com ele.
Como diz um dos nossos textos mais antigos, desejo é um adversário intratável, embora não precise ser. Karma Yoga é como lidamos com ele. O ego, direcionado pelos desejos, encontra muitas verdades inconvenientes, duas das quais se destacam. Em primeiro lugar, ele infelizmente não percebe que pode remover o desejo sem ter que invadir o campo dármico para obter o objeto que removeria tal desejo. Se você tem dúvida quanto à desejabilidade do desejo, o Vedanta chama sua atenção para o fato de que o objeto é desejável precisamente porque ele remove o desejo por ele, não por si próprio, né? Então, nossa, eu quero por tudo que é no mundo, eu preciso comer uma pizza. Por que eu preciso comer uma pizza? Porque eu preciso cessar esse desejo por pizza. Não é pela pizza em si, é pelo desejo que me perturba, que me tira a paz. Então, se eu vou buscar atender esse desejo, na realidade, o que eu quero é findar esse processo de desejo, que também é uma forma de sofrimento, de aprisionamento, né? Então, eu vou buscar findar esse processo, pelo menos por hora, né? E aí, o que acontece é que quanto mais eu atendo esse chamado, mais estímulo eu vou dar para que ele se torne vinculante, mais combustível eu vou dar para que ele tenha força de estar ao meu redor o tempo todo, né? Me perturbando outras vezes, me tirando a paz novamente. Essa é a roda do samsara, tá? Segundo, é desapontador que o campo dármico, que tem a função de fornecer os objetos desejados, não está nem um pouco preocupado se o senhor ego consegue ou não o que quer, quando quer e do jeito que quer. Em outras palavras, ele não é um pai amoroso. Ele é até bem volúvel. Ele pode atender seu desejo, ignorá-lo ou lhe dar um bom peteleco. Na maior parte das vezes, ele mais ou menos me dá o que eu quero, se eu agir apropriadamente ou não. Mas a maior parte das vezes, e mais ou menos, não são conceitos que um ego necessitado e desejoso particularmente aprecie. Eu quero e eu quero agora. Isso é bem coisa de criança, né? Eu quero agora! Mas dentro de nós existe esse movimento, esse instinto, né? Porque isso faz parte do nosso mecanismo. Então, nós somos eternas crianças rolando no corredor do shopping, esperneando, querendo. A gente só não tem coragem de fazer isso fisicamente, de pagar esse mico, né? Agora, dentro de nós, ó, tá a criancinha saltitante aqui, rolante, né? Porque o nosso ego ele está adornado desses mecanismos. Então, se a gente não consegue perceber esse mecanismo acontecendo, a gente vai necessariamente ter que sofrer essa subordinação a esse sistema, né? Até cansar de sofrer. Essa situação monta o palco para uma personalidade disfuncional. Um fato importante sobre o desejo, que todos deveriam saber, mas que muitos não querem considerar, é o desejo sozinho não é suficiente para produzir o objeto que você quer. Sim, às vezes parece que o desejo manifesta o objeto, mas não é assim, exceto indiretamente, já que ele te motiva a fazer a ação adequada para obtê-lo. Por causa do desejo, as ações são oferecidas ao campo dármico e depois esquecidas, conforme seguem seu caminho através do campo, interagindo com os vários objetos e as pessoas que ali estão. Quando o campo produz um resultado, parece que você tem uma poderosa conexão mágica com o campo. Mas você não tem. Você tem uma conexão lógica, não mágica.
Triste falar isso, mas o campo só está interessado em você no sentido em que suas ações contribuem ou transgridem o desejo agregado do campo em si. E qual é esse desejo? Manter a integridade do campo. O pensamento mágico é um grande impedimento ao conhecimento do ser, e o mundo espiritual está lotado disso. Ele é causado por tamas, que é a ignorância, e se manifesta como preguiça. É um impulso quase criminoso, uma tentativa de evitar o trabalho árduo, vencendo o sistema. É uma fantasia elaborada por um ego que, de alguma maneira, se convenceu de que ele é especial e qualificado. Bom, pessoal, eu vou abrir aqui de novo para dúvidas e perguntas, e constatações e afirmações para que a gente, antes que a gente dê continuidade nesse segundo estágio. Oi, Thaís. Oi! É o Cris. Oi, Estou aqui Cris. com... Boa noite. Boa noite. Estou refletindo sobre o que você falou a respeito desse desejo, né? Uhum. E ele está presente na gente, essa busca. Gostei do exemplo da pizza, me identifiquei com ela. Mas é interessante porque quando eu tenho esse desejo e eu venho com o sentimento de culpa, parece que eu estou sempre alimentando esse desejo, né? E estou me afastando de quem eu de fato sou, né? Sim. E fazendo um comparativo, né, com como eu fazia isso antes e hoje, eu continuo gostando de pizza. Talvez seja uma das comidas que eu mais gosto, mas eu não tenho mais aquele desejo de comer ela me completando, né? Ele só é um processo. Então, se eu tenho o desejo de comer, mas eu não estou dependendo desse desejo, significa que eu consegui ou estou no caminho de eliminar essa vássana. É isso. Então, e é Isso. interessante porque quando a gente começa a olhar outras áreas da nossa vida, a gente começa a ver como a gente tem apego, né? Como a gente tem este medo que você está falando, que você mencionou, e como isso nos desafia e nos tira da zona de conforto. Então, a gente está permanentemente nessa zona de desconforto, porque a gente não está nunca pronto, né? A gente deu um passo à frente, mas sempre tá tendo que fazer uma revisão do como eu estou lidando ou como eu estou desejando aquilo, né? No sentido de me completar ou só de eu experienciar, né? E ter essa percepção realmente é um desafio, né? Principalmente com aqueles medos que são os mais íntimos, né? Aqueles que a gente faz de conta que está no normal. Então, tem facilitado muito o meu dia a dia mudar essa chave, é um processo, né? Tem alguns que eu consigo levar com muito mais facilidade, né? Porque talvez sejam vassanas não tão vinculantes, não sei se eu posso falar isso, né? Se é o correto, Sim. mas tem outras que realmente elas sutilmente elas vão te contornando, mas é interessante que desenvolver essa percepção, você consegue olhar bem como você disse, na terceira pessoa, estou de fora me olhando, me assistindo. Então, eu busco não me recriminar por isso, mas só observar e entender a razão desse desejo. Só queria compartilhar em cima do que você tinha dito. Sim. Então, Cris, faz sentido total isso que você disse. E essa questão que você falou da pizza, por exemplo, é assim, você muda, então, o, o Vassana por uma preferência. Então, quando você está alimentando o Vassana pela pizza,
você precisa comer a pizza. Então, você está comendo uma outra comida, mas para você não serve aquilo. Você está frustrado, você está com raiva, ou você está triste por aquela comida não ser pizza, não ser, exatamente, por não ser a pizza que você deseja, né? Quando você tem consciência disso, você deixa de manifestar essa aversão por outros pratos que não seja pizza, ou seja, você aceita, né, se alimentar de outros alimentos. Porém, quando você tem oportunidade, você manifesta sua preferência pela pizza de uma forma consciente, né? Então, você não está dependendo, ela não vai te deixar mais ou menos feliz, mas vai continuar sendo uma preferência, tá? Então, Sim. a gente costuma dizer que o primeiro estágio para sair dessa dependência, né, do Vassana, é transformar o Vassana em uma preferência apenas. Ou seja, se não tiver, tá tudo bem. Mas se tiver, é legal também, né? Eu prefiro, se tiver 3 pratos e um deles for a pizza e eu tiver que escolher, eu vou escolher a pizza, porque ela vai continuar sendo uma preferência para mim, né? Porém, se não tiver a pizza, eu não vou ser menos feliz por isso. A ideia é essa. Você sabe que um dos maiores desafios, tá, da pizza é até mais tranquilo, né? Pelo menos hoje é mais tranquilo. Mas quando a gente está no mundo corporativo, né? E no meu caso, que eu tenho empresa, tem que batalhar para conquistar o cliente, ampliar a empresa, e a gente cresce com esse conceito, né? Eu preciso conquistar, preciso fazer, e a gente está lá querendo o resultado final. E quando a gente passa a mudar essa chave, né, é muito interessante porque a gente realmente tem que só fazer o nosso trabalho, né? É claro que o resultado financeiro ele é um propósito, mas ele não precisa ser vinculante à minha realização. E isso talvez seja uma das coisas que mais nos desafia, para mim, posso falar, né? Porque junto com isso vem todo um conceito embutido na gente desde pequeno de sucesso, de realização, né? E que está totalmente atrelado ao medo. Então, assim, nos últimos tempos, com o Vedanta e trabalhando essa discriminação, e eu trabalho no meio extremamente competitivo, eu acabo aprendendo a soltar, né, o resultado. Né? Uhum. Claro que dá frio na barriga, dá o medo de, puxa, vai dar tudo errado. Tudo errado no quê? Naquilo que eu projetei. E aí eu falo, cara, só deixa. Se tiver que vender coco na praia, a gente vende coco na praia. Né? A gente não sabe o que vai ter qual vai ser o resultado. Então, o maior desafio é exercitar esse desapego no meio da batalha da Matrix. É muito interessante, né? Mas, por outro lado, eu tenho levado com muito mais leveza. Tenho meu medo, tenho minhas lutas, mas eu me sinto cada vez mais discriminando sobre este processo e cada vez menos apegado a esse resultado. Acho que tem tudo a ver com este capítulo que você leu. Só queria partilhar um pouquinho mais aí a experiência. Tem tudo a ver, sim. Tem tudo a ver e é muito legal quando a gente consegue identificar, né? Porque isso que você está fazendo, que você está trazendo, já é humana, né? A contemplação disso na prática. Então, esse estímulo do final da sanga é justamente para isso, para que a gente já saia daqui predisposto, né? Propenso a praticar humana, né? Identificar essas situações aqui, né, essa verdade, dentro do nosso cotidiano. Então, é muito legal quando a gente tem essas ilustrações, porque a gente vai construindo essas percepções a partir dos nossos objetos, das nossas realidades. Diga, Gabi. Eu achei bem interessante isso que o Cris trouxe para a gente, porque na semana passada eu reassisti o primeiro filme do Matrix, né?
E aí eu fiquei pensando bastante nessa questão do ego. E aí essa parte do estágio 2, do desejo, do medo, me fez refletir se realmente toda ação que a gente faz é pensando num resultado, apesar da gente às vezes falar não, não é, mas está também inserido no coletivo, né? E foi algo que eu refleti porque, sei lá, mês passado, assim, muitas pessoas falaram, nossa, como você consegue fazer tanta coisa? Nossa, não acredito que você tem tempo para fazer tudo. Parece que seu dia tem 40 horas. Aí eu sigo uma profissional que dá várias dicas de como conciliar. Ela tem 3 filhos, ela é gestora, ela trabalhando em casa, enfim, na correria, e ela dá umas dicas de como você gerenciar seu tempo. E ela falou uma frase que ficou muito assim na minha cabeça. Quem faz o que quer é criança, adulto faz o que precisa ser feito. E aí eu falei, nossa, é verdade, porque se eu parar para pensar, quando os meus amigos vêm me perguntar, nossa, como você consegue fazer tanta coisa? Que orgulho de você. Eu falo, gente, eu faço o que precisa fazer. Falar que eu acordo todo dia cedo, estudo, medito, faço yoga e só depois vou tomar café, nossa, é super legal. Não, não é. Não acordo falando, uau, que legal de fazer yoga, deixa eu estudar 1 hora e meia. Não é legal. Só que eu faço porque eu preciso para manter tanto a minha questão de saúde mental mesmo, porque o yoga e essas práticas físicas me ajudam na questão da ansiedade e da depressão, tanto quanto os meus objetivos profissionais, objetivos de vida. Mas eu fico muito assim reflexiva no, nossa, mas eu estou fazendo isso porque eu quero ser uma pessoa melhor para provar para alguém, para o mundo, para o meio, porque eu não estava pensando por esse lado, mas eu fico colocando isso em xeque, entendeu? E essa parte assim eu fiquei, nossa, será que é isso mesmo? Fiquei até mais confusa porque eu já estava assim, mas só compartilhando assim uns insights assim que eu tive nesses últimos tempos, né? Então, eu sinto, Gabi, que nós, como, como parte de um mecanismo, nós somos o tempo todo empurrados para esse lugar da adequação, né? Então, nós temos que nos mostrar adequados e equilibrados e qualificados a pertencer a uma sociedade, né, a um coletivo. Então, tem sim essa tendência existe. E existe também essa necessidade de a gente ficar o tempo todo vigilante a respeito disso, né? Porque hoje o que a gente vê, né? A gente vê bastante um termo chamado ego espiritualizado, né? A necessidade da gente se mostrar espiritualizado, mas que está muito mais vinculado ao ego do que propriamente à alma. Nós temos uma indústria do bem-estar, uma indústria da espiritualidade, que cria esses personagens, né, para nos mostrar o que é certo, o que é errado de fazer e influenciar a nossa vida. E a gente sendo influenciado, a gente também tende a querer influenciar a partir do nosso exemplo. Mas tudo isso é parte de um mecanismo. Simplesmente faz sentido para o mundo aparentemente real, né? Uma vez que você já percebeu como é que é o seu mecanismo e você está construindo o seu caminho de plenitude, de conhecimento do seu ser, você vai deixando de ter essa dúvida e essa fugiu a palavra, mas esse medo, né? Essa questão mesmo de insegurança, de será que eu estou fazendo? Essa dúvida mesmo, né? Dentro de você. Será que eu estou fazendo por mim ou será que eu estou fazendo para os outros verem? É uma eterna questão que você tem que manter aí próximo de você, né? Porque é muito simples mesmo se perder. Mas simplesmente porque o sistema é esse, o mecanismo é esse, não é nada pessoal com você, né? Quando você consegue fazer algo por você que te faça se sentir melhor, então eu acho que isso deve ser considerado na sua busca do autoconhecimento,
né? Se você precisa falar disso para as pessoas, se você precisa o tempo todo ficar afirmando isso, é porque não é só para você, porque você está vinculado com esse apego, né? Vinculada com o apego da influência, do ego e do resultado em si, né? Então, eu sinto que aquilo que a gente faz por nós e que nos dá paz, a gente não precisa ficar anunciando para os outros, sabe? Pedindo aprovação, mostrando que a gente sabe fazer. Eu acho que tem a ver com isso, sabe? Com essa necessidade de mostrar essa avidez por aprovação do outro. Se você não tem isso, ou se você tem pouco ou tem muito, isso vai da sua investigação, mas eu acho que o principal indicador é esse, sabe? Você precisa ser validada para fazer o que você faz, ou você se basta, ou essa experiência e o bem-estar que você atinge a partir dessa experiência te basta. Você não precisa postar e ter não sei quantas curtidas, sabe? Essas coisas todas que tem N objetos, né? N ferramentas que reforçam mais e mais e mais sobre isso, né? Sim. Então, eu acho que é um processo mesmo de investigação que faz parte para todos nós, mas que merece ficar aí no seu radar, sabe? Se te toca esse sininho aí para prestar atenção, é uma ferramenta que é um ponto a mais que você merece estar sempre à vista, né? Olhando e cuidando, para não cair nessa mazela, né? Nesse engano. Sim, é que eu achei que foi muito assim, não sei coincidência, mas faz muito tempo que eu não posto nada em stories de Instagram, por exemplo, que é o que a gente está fazendo no momento, né? Eu meio que dei uma desligada, assim, mas eu uso alguns aplicativos em comum com amigos. Então, por exemplo, tem aplicativo de corrida que você tem os amigos da rede ali e que se você completou alguma atividade naquela semana, a pessoa viu. Uhum. O que para mim veio essas perguntas de amigos foi no quesito de, ai, nossa, você demorou muito para me responder, que é uma coisa que já me incomoda, né? As pessoas cobrarem que hora você quer responder. Uhum. E às vezes eu trabalho com o WhatsApp web aberto, porque eu trabalho também pelo WhatsApp, né? Com a empresa que eu atendo. E eu não posso ficar conversando. Aí, ai, nossa, mas eu te mandei mensagem tal. Ah, é que essa hora eu estava ocupada, eu estava fazendo tal coisa. Ah, mas e tal hora? Tal hora eu estava fazendo tal coisa. Então, dá a impressão, ao mesmo tempo, de que eu sou muito atarefada e que eu dou conta de fazer tudo, e às vezes eu não dou. Eu faço quando dá e o que dá. Mas eu tenho essa percepção também do que você falou, é o que cabe para mim, que está de acordo para mim. Que se eu deixo de fazer, eu acabo me prejudicando, e às vezes alguma pessoa não precisa fazer o que eu faço e tá tudo ok para essa pessoa também. Mas me trouxe esse questionamento mesmo do tipo, nossa, será que eu estou passando essa impressão? Porque eu não queria passar impressão nenhuma, na verdade. Sim, Entendeu? sim. Enfim, devaneios, né? Eu acho que essa preocupação de estar ou não passando essa impressão também é um apego ao resultado da ação, né? Então, é uma forma, é uma outra forma de apego ao resultado, a impressão que você está passando. Porque a impressão que você está passando, ela só é aquilo que a pessoa está construindo a partir da realidade dela, né? Então, existe um abismo entre aquilo que você acha que você está passando e aquilo que você realmente está passando. Porque dentro desse universo, né, existe um portal do infinito particular daquele outro jiva que vai construir de acordo com seus vasanas, né? Então, é impossível você prever o que de fato você está passando ou tentar controlar isso, né? Porque depende única e exclusivamente do sistema do sanskara de cada um, né? Então, sim, é um ponto para se observar, mas não é só seu, não, é do mecanismo, tá? Tá todo mundo sujeito a essa dependência aí dos resultados e das impressões do outro. No ambiente de trabalho, Thaís, quando você está no meio de um embate, no meio de uma relação, isso fica muito evidente
porque você quer ser, como a Gabi falou, a gente quer ser bem avaliado, seja com a entrega, sutilmente, não necessariamente um elogio, mas que aquilo que você fez te traga o resultado. E é Sim, muito interessante porque quando a gente começa a discriminar sobre isso, e a gente começa a trazer isso cada vez mais enraizado na nossa forma de pensar, a gente começa a encontrar o equilíbrio, né, na busca por ser satívico. Normalmente, se a gente está numa relação, puxa, não, estou tamásico lá por causa de uma situação, ou estou muito rajásico, isso é muito natural. A gente é empurrado para ter esse tipo de reação, né? Se eu, por exemplo, estou numa reunião lá com os clientes, eu preciso ser rajásico, né? Quer dizer, preciso no sentido do que esse mecanismo espera. E o desafio é você ser satívico, né? E, e não confundir isso com passividade, né? Ser extremamente né? Deixa a vida me levar. Então, bem o que a Gabi falou, a toda hora a gente está sendo bombardeado, mas na medida que a gente vai exercitando essa discriminação, a gente vai, como o Mário falou outro dia, como andar de bicicleta, né? A gente aprendendo, começa meio esquisito, meio que tombando, mas depois, com a prática, a gente vai ficando um pouco mais seguro de poder pedalar e até chegar a empinar a bicicleta. exatamente. É isso. A gente vai aprimorando, né? E nós estamos nesse sistema. Esse sistema está todo elaborado para nos pegar, né? Na curva, para nos distrair. Então, é sobre isso, é só a gente ir percebendo essas nuances acontecendo, e Karma Yoga é exatamente isso. É a ação correta, né? O Dharma no momento que se dá, na forma que se manifesta no campo o tempo todo. Diga, Rodrigo. Boa noite. Boa noite. Não, então, rapidinho, até o que todo mundo falou, é porque eu sinto que às vezes a gente sempre está sendo convidado a superar as expectativas, né? Em tudo que a gente entrega, em tudo que a gente precisa oferecer. E quando a gente está convidado a superar as expectativas, já tem um reconhecimento aí, né? Você espera de alguma forma um reconhecimento. Isso que é complicado, né? Também, enfim, e É, te coloca nesse lugar, né? De já fazer esperando um reconhecimento por sim. trás. A gente é condicionado a isso a todo momento. Então, a gente acaba tendo que se vigiar o tempo todo, para não fazer isso, né? Enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando de uma coisa tão simples, que o Miguel, né, que é o nosso bebezinho aqui, tem um ano e 3 meses. Ele não é muito afetivo, assim, de demonstrar afeto, né? E aí a gente criou uma brincadeira com ele, que quando ele dá beijo, a gente comemora, e chacoalha, ele morre de rir. Então ele começa a dar beijo por causa do chacoalho, entendeu? Não porque ele é afetivo. E aí, quando vocês estavam falando isso, eu falei, caramba, eu tô condicionando o Miguel, né? A ser afetivo sem querer ser afetivo. Olha que loucura. Então, a gente faz coisas tão, parece ínfimas, e só que são mecanismos que a gente submete. Então, por exemplo, quando a nossa mãe, né, incentivava a gente de alguma maneira a fazer coisas que para ela era ok, né, assim como eu já fiz para os meus filhos, a gente está condicionando os filhos a fazer algo de acordo com a gente, né? E ontem mesmo eu estava tendo uma conversa com a minha filha mais velha, né? E aí eu falei para ela sobre algumas tarefas da casa que ela já pode ajudar. E eu falei, então, porque quando eu tinha 9 anos, antes de eu completar 10 anos, que ela fez 10 anos, né? Eu já fazia isso, isso, isso. Daí ela falou assim, isso quer dizer que você está o quê? Me comparando a você? E aí eu falei, não, eu não estou te comparando, mas eu estou te contando como é que era, né? Então, é muito legal também quando eles trazem essa nuance, assim, essa clareza, tipo,
Não me compare com você, porque você é você, eu sou eu, né? Tá certo isso. E cada um vai ter o seu grau de maturidade, de responsabilidade de acordo com o que viveu, né? Então, só que o mecanismo é esse. Quanto que a gente já ouviu da mãe, né? Porque quando eu era pequena eu não fazia isso. Porque o seu irmão mais velho nunca fez isso. Por que você está fazendo isso agora? É muito feio. Sempre vinculando, né? Comparações, parâmetros. Então a gente está sujeito, desde pequenininho, a gente está sujeito à comparação, né? Porque o seu irmão com 1 ano já falava, por que você não está falando ainda? Né? Nossa, deu os primeiros passos, parabéns, que lindo! Então, sabe, mesmo isso que parece um incentivo, é de alguma forma um vínculo com o resultado da ação, né? Então, é muito presente nos pequenos detalhes, nas pequenas nuances da nossa vida. E porque é assim, Nietzsche funciona assim, é uma realidade aparente. Então, dentro de nós, a gente merece buscar esse lugar de plenitude, de satisfação conosco, em primeiro lugar, né? Para a gente se livrando desses apegos, desses vássanas pelo mundo exterior, né? Por essa extroversão, que é dessa maneira exatamente, que foi criado para isso, para nos condicionar a essas comparações, né? A essas entregas. Vivemos uma sociedade de produção, né? Tudo aqui é medido de acordo com as nossas entregas. Então, é o que é, né? Basta a gente se conhecer para sair dessa cilada, né? Para entender o jogo de trapaça e trapacear, trapaça, né? Porque é um jogo que está sempre trapaceando a gente. Então, trapacear, trapaça, para poder ser feliz e encontrar o nosso lugar de bem-estar, de plenitude, né? De consciência plena, de pura consciência que somos, né? É um exercício que tem que funcionar 24 horas, 7 dias por semana, caso contrário, falha miseravelmente, né? Então, é isso, porque nós estamos o tempo todo sujeitos a essas pegadinhas de mídia. Mais alguém quer trazer? Bom, então, eu agradeço a todos por acompanharem, pela companhia de mais essa sanga, pelas contribuições. E então nós paramos aqui. Estou valendo estágio 2, né? A gente parou na página 109. E então na próxima semana a gente continua desse ponto em diante, ok? Então, nesse momento a gente manifesta a nossa plenitude, a nossa gratidão, mais essa santa. Om Purnamada Purnamidam Purna Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a todos, tenham uma ótima